Bom dia a todos. Cumprimentando os vereadores, cumprimento o público presente, os internautas, servidores desta casa. Nossa terceira sessão extraordinária para tratarmos hoje sobre a LDO. E para iniciarmos a sessão, solicito ao vereador secretário que faça a leitura dos vereadores presentes. Bom dia a todos. Tiago Faria Leal, Lucas Silva Soares, Lucimar Alves Soares, Delson de Souza Carneiro, Éder Gomes Benevides, Renildo Nascimento Peçanha, Estevão Silva Machado, Josaí Cabral de Melo, Lenildo Henriques, Leandro Batista dos Santos, Vandilson Tomar de Araújo. Havendo quórum regimental, declaro em nome de Deus aberta a presente sessão. Solicito ao vereador que proceda à leitura da palavra de Deus. Mais uma vez eu peço licença para ler sentado, porque esse óculos aqui só quando eu comprar outro agora. A palavra de hoje se encontra no livro de Provérbios 17, de 4 a 10, que diz assim, ó: os maus ouvem com atenção as coisas más, e os mentirosos gostam de ouvir mentiras. Quem caçoa do pobre insulta a Deus, que o fez. Quem se alegra com a desgraça dos outros será castigado. Assim como os avós se orgulham dos netos, os filhos orgulham dos pais. É mais fácil um tolo dizer alguma coisa que se aproveite do que um homem de respeito dizer uma mentira. Alguns pensam que, com dinheiro, podem comprar qualquer pessoa. Acham que suborno é uma coisa mágica. Quem perdoa uma ofensa mostra que tem amor. Mas quem fica lembrando o assunto estraga a amizade. Quem tem juízo aprende mais com uma repreensão do que o tolo com 100 chicotadas. Passaremos para a ordem do dia. Solicito a servidora Caroline que proceda à leitura da matéria. Oi, som. Excelentíssimo senhor presidente, mesa diretora e nobres edis, cumprimentamos cordialmente de igual forma toda a população que nos acompanha de forma presencial no plenário e de forma virtual através do YouTube. O plenário presente se reúne para a realização da terceira sessão extraordinária em 18 de julho de 2025, no primeiro ano da sessão legislativa da 21ª legislatura da Câmara Municipal de Itapemirim. A pauta dessa sessão extraordinária possui uma matéria na ordem do dia. Na ordem de número 1, temos o projeto de lei substitutivo 4/2025, de autoria do Poder Executivo Municipal, protocolizado em 25 de junho de 2025, onde dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração da proposta orçamentária para o exercício de 2026, conforme disposto no parágrafo 2º do artigo 165 da Constituição Federal. O presente projeto de lei teve sua publicidade na 20ª sessão ordinária, após foi encaminhado para parecer jurídico, que se manifestou favorável à tramitação do referido PLS, e das comissões Colegiu e Covinó, que deliberaram pela constitucionalidade e legalidade do projeto. Pareceres estes os quais passo a dar publicidade nessa manhã. Parecer jurídico. Nos termos do artigo 30, inciso 1º da Constituição da República Federativa do Brasil, combinado com o artigo 12, inciso 2º da Lei Orgânica do município de Itapemirim, compete ao município legislar sobre assuntos de interesse local. Dessa forma, a matéria não conflita com a competência privativa da União Federal, bem como não conflita com a competência concorrente entre os entes federativos. A iniciativa legislativa do âmbito municipal é regida, entre outros dispositivos, pelo artigo 124 da Lei Orgânica do município de Itapemirim, que expressamente prevê que a apresentação de projetos de lei cabe a qualquer vereador, às comissões permanentes, ao prefeito e aos cidadãos, ressalvadas as hipóteses de iniciativa exclusiva do chefe do Poder Executivo, conforme determinação legal específica. A iniciativa para a apresentação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias é de competência privativa do chefe do Poder Executivo, conforme disposto no artigo 63, inciso 8º, e artigo 45, parágrafo 1º da Lei Orgânica do município, além de encontrar respaldo no artigo 165, inciso 2º da Constituição da República.
A Lei Orgânica do Município estabelece em seu artigo 19, caput e parágrafo 3º, que a sessão legislativa não poderá ser interrompida sem a aprovação da respectiva Lei de Diretrizes Orçamentárias, razão pela qual impõe-se análise e deliberação da matéria até o dia 15 de julho de cada exercício, sob a pena de suspensão do recesso legislativo. Não obstante, insta salientar a previsão contida no inciso 1º do artigo 222 da Lei Orgânica do Município, que prevê o prazo para encaminhamento da LDO à Câmara Municipal até o dia 31 de maio de cada exercício. O inciso 1º do parágrafo único do artigo 152 do Regimento Interno dispõe que serão incluídas no regime de urgência simples, independentemente de manifestação do plenário, a proposta de diretrizes orçamentárias, quando escoado metade do prazo para apreciação. Ao observar o presente proposição, identifica-se a incidência do dispositivo e consequente adoção de regime de urgência simples, ensejando a discussão e votação única do projeto. O artigo 103 da Lei Orgânica do Município dispõe que as emendas deverão ser apresentadas à COFINO, apreciadas na forma regimental e não poderão ser incompatíveis com o plano plurianual. O regimento interno, por sua vez, prevê no caput e parágrafo 1º do artigo 135 que as emendas deverão ser apresentadas até 48 horas antes do início da sessão cuja ordem do dia se acha incluída a proposição, com o prazo de 10 dias a partir da inserção da matéria no expediente, direcionados à COFINOR por escrito, artigo 103 da Lei Orgânica do Município, devendo ser debatidas antes do projeto. Igualmente, colaborado pelo parágrafo único do artigo 222 do Regimento Interno. O parágrafo 1º do artigo 167 do Regimento Interno dispõe que o expediente nas sessões que esteja incluído na ordem do dia a proposta de diretrizes orçamentárias será de 30 minutos, devendo observar-se que a presente proposição deverá ser incluída como item único na ordem do dia, havendo o prazo regimental de 10 minutos de fala para discussão da presente proposição. Por fim, deve-se observar todas as disposições contidas no artigo 222 e 225 do Regimento Interno, observando-se incidências do regime de urgência simples conforme segue. No tocante ao conteúdo, o artigo 94 da Lei Orgânica estabelece os requisitos da Lei de Diretrizes Orçamentárias, cabendo à Comissão Permanente de Finanças e Orçamentos a análise da disposição previstas no artigo 102 do mesmo diploma. Para a adequada apuração e eventuais inconsistências, é imprescindível que se realize uma análise técnica conduzida por equipe ou um profissional com competência orçamentária e contábil, a verificação precisa dos dados apresentados, especialmente no tocante às projeções de receita, despesas, resultados fiscais e metas de desempenho. É essencial para assegurar a conformidade com os parâmetros legais e a realidade financeira do município. A Constituição Federal, em seu artigo 165, parágrafo 2º, e a Lei Complementar 101/2000, em seu artigo 4º, ainda prevêem sobre as disposições necessárias para a apreciação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias. O artigo 48, inciso 1º, do parágrafo 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal, ainda dispõe que será assegurada a transparência mediante incentivo à participação popular e a realização de audiências públicas conforme segue. Em análise da matéria contida no inciso 1º do artigo 37 do projeto de lei, observa-se que há disposições das medidas, mediante decreto do Poder Executivo, com a previsão contida no artigo 67, inciso 6º da Constituição Federal, e inciso 6º do artigo 110 da Lei Orgânica do Município, conforme segue. Nesse sentido, é necessária a emenda modificativa a tal dispositivo, a fim de assegurar as previsões constitucionais e dispostas na Lei Orgânica do Município. A formulação legislativa deve observar rigorosamente os preceitos da Lei Complementar Federal 95, de 26 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis, sendo necessária a adequação gramática, redação da proposição. Quanto ao quórum necessário para aprovação na matéria, em visto que aduz o artigo 200 do Regimento Interno, por inexistir previsão expressa em sentido contrário, será adotado, no caso em comento, a maioria simples como número mínimo de votos para apreciação e aprovação da matéria. Deve-se atentar à imprescritibilidade de análise pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, e conforme disposto no inciso 2º do artigo 8º do Regimento Interno e artigo 102 da Lei Orgânica do Município, a manifestação da Comissão de Finanças e Orçamentos, a COFINO, diante do exposto, uma vez que preenchidos
os apontamentos contidos na presente manifestação jurídica, conclui-se pela constitucionalidade e legalidade do projeto substitutivo de Lei Orgânica do Município, de Lei Orgânica, 04/2025, no que tange à sua iniciativa, à matéria legislada e ao procedimento legislativo aplicável. Assim, preenchidos os requisitos legais, o projeto encontra-se apto a regular tramitação, devendo ser submetido à apreciação das comissões permanentes competentes, observados os prazos para a apresentação das emendas e seguindo por deliberação em turno único, em conformidade com o regime de urgência simples. No que tange à verificação da existência de interesse público, a Procuradoria Jurídica não irá se pronunciar, pois cabe tão somente aos vereadores, no uso de sua função legislativa, verificar a viabilidade ou não desta proposição, respeitando-se para tanto as formalidades legais e regimentais. Itapemirim, 2 de julho de 2025, Eduardo Augusto Viana Marques, Procurador-Geral. Após o processo seguiu para a Colejur, que deliberou da seguinte forma: cabe à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final opinar quanto ao aspecto constitucional, legal e jurídico. Analisando o projeto de lei em comento, verificamos que a Procuradoria não encontrou óbice com respeito à legalidade e à constitucionalidade, sorte que esta comissão também nada encontrou que impeça o seu prosseguimento. Assim, esta comissão entende pela constitucionalidade do projeto em análise, opinando pela aprovação do mesmo. Itapemirim, 2 de julho de 2025, Delson de Souza Carneiro, presidente da Colejur, Vandilson Tomás de Araújo, vice-presidente da Colejur, e José Cabral de Melo, membro da Colejur. Seguindo para a COFINOC, deliberou da seguinte forma: cabe à Comissão de Finanças e Orçamento, que opinou também pela aprovação do mesmo. Assim, o referido PLS 4/2025 está submetido ao plenário para discussão e votação única. Desta forma, passo a palavra à presidência para deliberação. Carolina, só vou pedir a gentileza que as emendas que foram propostas, se porventura houver possibilidade, que sejam colocadas individualmente em discussão e votação para que fique clara, por favor, tá bom? E desde já eu já gostaria de propor uma emenda relacionada, né, já foi, na verdade, já foi conversado entre os vereadores, já foi acordado, já foi até protocolizado também, mas só para deixar claro que existe um consenso entre os vereadores em relação ao percentual, não é isso, vereador Paulo Neto? Que entramos no consenso aqui que os 30% fica um valor razoável no que foi solicitado pelo Executivo. Aí eu vou pedir a gentileza que você faça a leitura das emendas de forma protocolada, de forma individual, por favor, para que eu possa colocar em discussão e posteriormente em votação de forma individualizada, para que fique claro. Vereador Paulo Neto. Presidente, eu queria também, né, como são 4 emendas, né, que nós propomos, que também, ao ler ali, nós possamos também abrir um tempo ali para que a gente possa defender essas emendas. No momento da discussão, elas serão discutidas e votadas também individualmente cada um. Obrigado, presidente. Emenda modificativa 1/2025, referente ao projeto substitutivo 4/2025, de autoria do vereador Paulo de Oliveira Cruz Neto. Fica alterado o parágrafo 2º do artigo 26 do projeto de lei ordinária, número 46/2025,
que passa a vigorar com a seguinte redação: caso não seja necessária a utilização da reserva de contingência para sua finalidade, no todo ou em parte, até 30 de agosto de 2026, o saldo remanescente poderá ser utilizado por ato do Legislativo Municipal para a abertura de créditos adicionais destinados à prestação de serviços públicos de assistência social, saúde, educação, defesa civil, ao pagamento de juros, encargos e amortização da dívida pública e precatórios. Essa é a emenda 1. A proposta de emenda está em discussão. Obrigado, presidente, pela ordem. Primeiramente, né, dar um bom dia à mesa diretora, aos vereadores, né, servidores dessa casa, o jurídico aí presente, a todos que também estão aqui presencialmente, estão assistindo online, em nome de todos aí, doutora Juliane e a Érica, presidente da Associação da Comunidade do Santo Amaro. É uma honra muito grande tê-las aqui, mulheres que têm feito a diferença. Deus abençoe vocês, tá? Com base nisso, o artigo 26, né, dessa importante lei, né, Lei de Diretrizes Orçamentárias, que vai guiar, né, o orçamento, né, a LOA, esse 0,3%, tem como botar o artigo da forma que estava? O artigo fala que o orçamento, né, para o exercício de 2026 destinará um recurso para reserva de contingência, né, não inferiores a 3%. Quando fala que não inferiores a 3%, então não pode ser menos de 3%. Mas e o limite maior pode ser o quê? 6%, 5%, 10%? Então nós queríamos, né, propor um limite, né, nesse valor de reserva e contingência. Esse recurso, para que, né, os cidadãos que estão acompanhando, esse recurso é um recurso que o município é obrigatório, que o município deixa ali, se caso acontecer algum sinistro. E não aconteceu esse sinistro, futuramente, né, a partir de agosto, de 30 de agosto, o executivo pode pegar esse recurso e utilizar da forma, né, que assim for necessário. E não precisando passar pelo Poder Legislativo, né, através de decreto. Parecido com o que nós propomos aqui também, no artigo, né, 37, né, parágrafo 1º. Então, aqui esse valor, né, que fica acima do 0,3, nós não vamos entrar nessa questão de estipular um valor, que seria importante ter um valor, vai ser 2%, vai ser 1%, 1,5%. Nós não vamos entrar nesse mérito, né? Vamos deixar pelo Poder Executivo, ele ver lá o que for necessário ser feito. Mas quando for utilizar esse recurso, né, esse recurso passar por essa Casa de Leis, porque nós somos representantes do povo, né, a qual o vereador esses dias, né, usando a tribuna, falou referente, né, aos contratos, que não tem, né, tem tido publicidade, e é importante que essa Casa de Leis faça essa autorização. Então nós estamos propondo nada mais, nada menos do que a função nossa, enquanto, né, vereador, enquanto legislador, enquanto fiscal do povo, né, só estar colocando aí essa autorização legislativa, só mediante autorização legislativa. Tá? Desde já eu quero, né, contar com o voto dos senhores, porque também, né, não é nada aquilo que venha sair, né, da nossa alçada. Nós não estamos querendo, né, atrapalhar o andamento, né, do orçamento, atrapalhar o orçamento, a questão dos serviços prestados através do executivo,
é sim nós sabemos aonde está indo esse recurso, tá bem? Desde já eu agradeço, né, presidente, e fica aí, né, essa emenda aí de suma importância. Obrigado, vereador Paulo Neto. Ficou claro para todos aí o texto da emenda? Se ela poder ler de novo? Por gentileza, cara, antes de colocar em votação, só leia novamente a emenda, por favor. Parágrafo 2º. Caso seja necessária a utilização da reserva de contingência para a sua finalidade, no todo ou em parte, até 30 de agosto de 2026, o saldo remanescente poderá ser utilizado por ato do Legislativo Municipal para a abertura de créditos adicionais destinados à prestação de serviços públicos de assistência social, saúde, educação, defesa civil, ao pagamento de juros, encargos e amortização das dívidas públicas e precatórios. Essa é a que trata da reserva de contingenciamento, não é Sim, isso? sim. Então, a emenda... Vereador Paulo Neto. Carol, você pode ler como está hoje, né, como está hoje proposta na LO sem a emenda? Sim, né, sim. O parágrafo 2º, fazendo um favor? Obrigado, presidente. Só um minuto. Se puder ler, né, o artigo 26, né? Lê o artigo 26, fazendo um favor, e o parágrafo 2º. Artigo 26, parágrafo 2º. O orçamento para o exercício de 2026 destinará recursos para reserva de contingência não inferiores a 0,3% das receitas correntes líquidas previstas. Parágrafo 2º. Os recursos da reserva de contingência destinados a riscos fiscais, caso este não se concretizem até o dia 30 de agosto de 2026, poderão ser utilizados por ato do chefe do Poder Executivo Municipal para a abertura de créditos adicionais suplementares de dotações que se tornem insuficientes. Obrigado ao servidor Caroline. Feitas as discussões, vamos colocar a proposta de emenda do vereador Paulo Neto em votação. A emenda do vereador está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam sentados. Proposta de emenda recusada. Seguimos para a próxima proposta de emenda. Vamos fazer assim pausadamente para não confundir, para ficar claro cada proposta de emenda, tá bom? Por gentileza, Carolina, você faça a leitura da segunda proposta de emenda de acordo com a ordem cronológica dos artigos do projeto também, por favor. Emenda modificativa ao projeto substitutivo 04/2025. Parágrafo 1º. O Poder Executivo e Legislativo poderão, nos termos e limites estabelecidos na Lei Orçamentária Anual e na Lei de Responsabilidade Fiscal, abrir créditos adicionais suplementares, transpor, remanejar, transferir ou utilizar total ou parcialmente as dotações orçamentárias aprovadas na Lei Orçamentária de 2026 e em seus créditos adicionais em decorrência de extinção, transformação, transferência, incorporação ou desmembramento de órgãos e entidades, bem como de alterações de suas competências ou atribuições mantidas à estrutura programática expressa por categoria de programação. Essa é a emenda número 2/2025. Obrigado à servidora Carolina. Só para fazer uma contribuição também, já existe inclusive o parecer da Procuradoria da Câmara, né, atestando uma possível inconstitucionalidade, uma vez que onde consta decreto ali, também fala sobre o Poder Legislativo, lembrando que o Poder Legislativo ele não faz decretos, sim portarias. Então, sugestivo que sigamos, né, também o parecer da Procuradoria, votando favorável à emenda, onde substitui a palavra decreto por autorização legislativa. A proposta de emenda está em discussão. Pela ordem, presidente. Vereador Paulo Neto. O artigo 37 é parecido com o artigo 26, a qual foi votado e rejeitado a emenda.
né? É nada mais do que nós fazermos nosso papel. Aqui fala, né, desses recursos que serão abertura de crédito, né, e mediante a decreto. E uma legislação, eu acredito que os vereadores, né, nessa vão, né, seguir, né, a nossa linha de raciocínio e também, né, o que o jurídico da casa também, né, pôde mencionar, porque é de suma importância que todos os atos, né, do Poder Executivo, de abertura de crédito, né, transferência, que possa ser passado por essa Casa de Lei. Porque se nós não soubermos o que o Executivo, né, está, vamos abrir um crédito. Não, vou lá e faz um decreto. Não, vamos fazer uma transferência, faz um decreto. Não tem o porquê essa Casa de Leis, né? Eu falo sempre, vou repetir, esse ano 2026, esse Poder Legislativo vai custar 20 milhões aos cofres públicos. É imposto do povo. E nós temos que fazer valer essa fiscalização. Na época, a tia Leia ficou horrorizada, né? Eu lembro que ela estava sentada ali, ela falou, para que mais 2 vereadores? Né? Que esse ano, né, esse legislativo, aumentou de 11 para 13. E tia Leia ficou assim, não tem necessidade para que mais 2 vereadores? Eu falei, não, tia Leia, tem todo, né, uma justificativa, né, possa ser que seja para fiscalizar mais, né, que seja 2 a mais para fiscalizar, vai ser de suma importância, né, mais 2 vereadores, porque o Itapemirim tem um recurso que fica a desejar, né, fica assim, causa uma inveja sadia a vários municípios. Ano passado arrecadou 600 milhões de reais. Eu estou agora no concurso lá em Vargem Alta, né, passei no concurso lá, o orçamento lá 84, converso com o prefeito lá, eu falo, rapaz, vocês são ricos. Eu falei, prefeito, mas lá falta esgoto, falta vereador, educação. Vou pedir por gente não só para eu vou levar, por favor. Obrigado, presidente. Desculpa isso, assim, só para mim ilustrar a importância desse Poder Legislativo, né? Só para ilustrar. Então, isso aqui, essa amarração, né, que nós estamos fazendo através dessa emenda, que passe pelo Poder Legislativo, né? Os vereadores, a maioria são parceiros, né? O que vier para cá, eu tenho certeza que vai passar, mas só para que o povo possa ficar sabendo que veio, né, abertura de crédito, passou por essa casa. Desde já agradeço, presidente. Obrigado, vereador Desculpa Paulo Neto. eu ter ilustrado, não, né, sem problema. Para chegar até a importância do legislativo. Eu só gostaria de fazer também se o senhor me permite, uma fala em relação ao custo do Poder Legislativo, que sim, a receita da casa ela vai girar em torno dos 20 milhões esse ano, né, que é um direito previsto na legislação, porém, o Poder Legislativo não custará 20 milhões. Né? Nós temos uma receita assim, de 20, que vai ficar na casa dos 20 milhões, girar em torno dos 20 milhões, porém, esse dinheiro ele não vai ser gasto, né? Os 20 milhões, é uma estimativa de receita e despesas, né? A gente está trabalhando aí de forma responsável para poder fazer o retorno, né? Cumprir todas as necessidades da casa, fazer as adequações necessárias e no final do ano conseguir devolver para o Poder Executivo aquilo que não for gasto. Porque quando essa fala é feita dessa forma, dá a entender que nós gastaremos 20 milhões com o Poder Legislativo. E muita gente, né, às vezes até por falta de informação mesmo, não por maldade, entende que esse valor ele é dividido pela quantidade de vereadores e cada vereador tem X para ser gasto, o que não procede. Então, assim, só a nível de informação, a receita girará em torno, né, existe a previsão realmente da casa dos 20 milhões, mas esse dinheiro ele vai ser gasto ao longo dos anos e, posteriormente, o que não for gasto retorna para o Poder Executivo. Do ano. Isso aí.
Se nenhum outro vereador quer discutir a proposta, há necessidade de leitura novamente, ou todos entenderam? Então, a proposta de emenda está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam sentados. Emenda aprovada. Dando continuidade. Vereador Paulo Neto. Quero agradecer, né, os nobres vereadores por estar nos acompanhando e, assim, fortalecendo o Poder Legislativo. Que Deus possa estar abençoando. Obrigado. Dando continuidade, a próxima, 03/2025, emenda modificativa ao projeto substitutivo 4/2025. Modifica o artigo 31 do projeto de lei ordinário 46/2025, que passa a vigorar com a seguinte redação. Vereador, deixa ela concluir a leitura. Deixa ela concluir a leitura e, posteriormente, caso o senhor queira, o senhor pode fazer a proposição da emenda de forma oral. Artigo 31, onde se lê 31, lê 17, no caso, né? O Poder Executivo poderá conceder subvenção às entidades sem fins lucrativos reconhecidas de utilidade pública que visem a prestação de serviços essenciais de assistência social, saúde, educação, cultura, esporte e meio ambiente, desde que elaborem prestação de contas de cada parcela de recursos recebidos e estejam em dia com os fiscos federais, estadual e municipal. Parágrafo 1º, os recursos decorrentes de emenda impositiva ao orçamento poderão ser destinados a entidades privadas sem fins lucrativos reconhecidas de utilidade pública que atuem nas áreas de assistência social, saúde, educação, cultura, esporte, meio ambiente ou outras áreas de relevante interesse público, desde que, inciso 1º, a entidade esteja regularmente constituída e em funcionamento há, no mínimo, 2 anos, inciso 2º, apresente plano de trabalho detalhado demonstrando a adequação da proposta aos objetivos da política pública setorial e a sua capacidade de execução, inciso 3º, comprove a regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária, inciso 4º, apresente declaração de não possuir impedimentos para receber recursos públicos no termo da legislação vigente, inciso 5º, comprometam-se a prestar contas da aplicação dos recursos na forma e nos prazos estabelecidos pela legislação e pelos órgãos de controle. Parágrafo 2º. Para o cumprimento do parágrafo anterior, o Poder Legislativo aprovará em plenário as emendas impositivas, remetendo as emendas ao Poder Executivo para inclusão na lei orçamentária anual até agosto do ano corrente. Parágrafo 3º. Quando se tratar de emendas impositivas destinadas a repasse para custeio de entidades sem fins lucrativos, o Poder Legislativo deverá indicar na emenda o objeto e o beneficiário com o CNPJ. Sala de Sessões João Batista Ferreira de Souza, 17 de julho de 2025. Paulo de Oliveira Cruz Neto, vereador, Podemos. Obrigado, servidora Caroline. A proposta de emenda está em discussão. Vereador Paulo Neto. Então, nobres vereadores, essa emenda é referente, né, às emendas impositivas. Vereadores, né, que foram reeleitos sabem a dificuldade que tem, né, dessas emendas impositivas chegarem, né, às associações, né, às instituições que prestam, né, serviços aí à comunidade, né? Seria o terceiro setor, né? O terceiro setor, que são as associações, né? As ONGs, que, né, desde já eu quero parabenizar, né, o município por, através de subvenção, né, o município já tem feito já, né, algum papel, né, junto à Patrulha Animal, à Pestalozzi, à Otita. Mas nós, enquanto vereadores, queremos dar a nossa contribuição. E é um dos direitos, né? 1,2% do orçamento, em torno de 600 a 700 mil reais, nós poderemos fazer as nossas emendas impositivas. Em Marataízes, deu certo.
que destine esse recurso direto para a associação. Vai desburocratizar e as associações vão poder, né, ter a firmeza de botar em prática os planos de trabalho, né, que tem feito no atendimento, né, aos setores a qual eles, né, prestam esse serviço. Ano passado, eu pude ver o presidente da Câmara, né, o Paulo Toledo, né, ele fez até uma ameaça na época de buscar, né, uma improbidade administrativa por não cumprimento das emendas impositivas, porque cabe uma improbidade administrativa. Então aqui não é nada mais, aqui nós só estamos querendo, né, fazer de uma forma que ainda obrigue, né, já é uma obrigação. A gente conversou com o presidente, né? Não, o presidente, ó, já é uma imposição, emenda impositiva, já é uma imposição aqui, nós estamos colocando um aperto a mais, né, para que possa entregar, né, esse direito a nós, vereadores. Isso aqui essa emenda são para nós, vereadores, né? Porque no artigo nós fizemos, né, junto no artigo 36, no 37, nós fizemos, né, com que o executivo, quando for abrir crédito, que passe por essa casa. Aí agora nós iremos propor que esse recurso vai direto para a associação. Já vem acontecendo em Marataízes e fazer valer aqui na nossa cidade, Itapemirim, né? Desde já eu quero contar com o apoio dos nobres vereadores, tá? Não é nada demais. E, né, nós estivemos conversando com o jurídico, né, também da casa, passou pelo jurídico e acredito que vai ser uma ferramenta importante para que possamos dar firmeza, né, às associações comunitárias nessa prestação de serviço, né, aquelas aonde que não chega o poder público. E a forma da gente estar fazendo políticas públicas voltadas para o povo de Itapemirim. Desde já, presidente, fica aí a nossa emenda impositiva, nossa sugestão, né, a emenda aí, né, sobre as emendas impositivas. Obrigado, vereador Paulo Neto. Presidente. Vereador Estevão. Oi. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, internauta. Veja bem, vereador Paulo Neto, boa intenção, a sua emenda tem boa intenção, né? Porém, as emendas impositivas, nas quais nós temos o direito de fazer aqui, vereador, a cada ano, elas você já pode indicar diretamente para uma associação. Não há necessidade dessa emenda, porque ela já vem, você já, na emenda impositiva que você faz, você já pode indicar para onde você quer que aquele recurso vá. Por exemplo, no ano passado, a minha emenda impositiva, eu destinei parte para a associação aqui do autista, aqui da vila, assim como outros vereadores, né, alguns nem estão aqui mais hoje aqui, mas também destinaram, né, para alguma associação. Lógico que a associação tem que estar toda regulamentada, documentada, né, certinho, para estar apta a receber esse recurso. Então, a questão, às vezes, aqui, né, não é a questão, às vezes, de contra uma emenda, não sou a favor da emenda tal, não, muito pelo contrário. A gente procura um entendimento, né, para fazer aquilo que for o melhor possível, mesmo porque nós, vereadores, nós temos as nossas limitações também, né? O executivo, já fala, executivo, aqui é legislativo. Nem o executivo pode intervir aqui em relação à parte administrativa da Câmara, como nós também temos nossas limitações em relação ao executivo. Porque senão não precisaria de executivo, né? Nós mesmos íamos sentar na cadeira lá e ia fazer aquilo que nós quiséssemos que fosse feito. Então as coisas são assim. Então, em relação a essa emenda, né, eu, particularmente, não vou votar favorável, porque já está na emenda impositiva. A emenda, o nome já se fala, emenda impositiva, né, tem que ser cumprido. E pode sim, independente de emenda, já se pode colocar, se o senhor quiser colocar na sua emenda impositiva, quero destinar
X verba para a associação lá de Santa Mara, X recurso para a associação tal. O senhor pode, independente de emenda. Entendeu, vereador? Vereador Paulo Neto. Eu compreendo, né, o que o senhor disse, né? Eu tenho uma pergunta, né, já que o senhor foi reeleito, né, um vereador aí de 6, 7 mandato, né? Foi entregue essa emenda do senhor? Não foi entregue, né? Nem para mim, nem para nenhum outro vereador. Não só... Bom, não sei... Peraí, eu não posso falar que não foi entregue, porque nós temos até o final do ano ainda, né? Nós estamos no meado do ano, ou seja, nós temos 6 meses ainda para que seja entregue essas emendas, né? Até o momento não foi entregue, né? Espero que até o final de ano, por ser uma emenda positiva, seja realmente entregue aquilo que foi proposto aqui e aprovada por essa casa. A do ano passado foi entregue? Não. Também não? Não. No ano passado, na gestão passada, não foi. Nem minha, eu acho que nenhum outro vereador aqui presente. Entendeu? Então, vereador, é sobre isso que nós estamos falando. Não é querendo entrar em mérito, né, do executivo, não é querer entrar em mérito. Isso aqui vai ser destinado, é separado, é obrigatório. É impositivo que separe esse 1,2%. Né? A gente não vai entrar na seara do executivo. Só que esse dinheiro, esse recurso, não vai ficar à disposição da secretaria lá. Isso aí cria uma obrigação de ser realmente destinado à associação, entregue à associação. Né? Não é nada demais, porque isso aqui também, eu estou fazendo também, essa emenda, porque nós tivemos aqui, né, protocolado nessa Casa de Leis, né, a associação de moradores, amigos do bairro Santo Antônio. Desde já quero mandar, né, um abraço para a Rosiane. São mulheres que têm, a maioria das vezes são mulheres que têm tido à frente, né, dessas associações, né? Quero mandar um abraço para ela. Nós estamos fazendo valer aqui, Rosana, nós estamos propondo essa emenda, a qual a senhora, enquanto presidente da associação da comunidade de Santo Antônio, fez o protocolo dessa Casa de Leis. Nós estamos propondo aqui. E também quero né, amigos dos autistas de Itapemirim, Litoral Sul, ES, né, tem o CNPJ aqui também, né, a Andréia Araújo. Então está aqui também, Andréia Araújo, o anseio para que possa trocar essa associação adiante, que nós venhamos colocar a emenda, e que a emenda venha sair no CNPJ, e que venha criar essa obrigação a mais, para ser entregue às associações e assim fazer valer. É o único recursozinho que nós temos, né? Porque o legislativo realmente não executa. Né? Tem alguns vereadores, como são da base, como o meu presidente falou, que tem os bônus, né? Que conseguem uma máquina, conseguem isso, conseguem aquilo. Mas nós, enquanto vereadores, a única coisa que nós temos como buscar que executem é essas emendas impositivas. E como eu quero propor emenda positiva e que vá mesmo para a associação e que transforme a vida das pessoas através das associações, que é o terceiro setor. Fica aqui, né, essa emenda. Eu conto com, peço encarecidamente que os vereadores votem a favor. Não é nada demais, certo? Nós não estamos querendo entrar na seara do executivo. Peço que conclua, por gentileza, vereador. Aqui nós estaremos fazendo valer que a nossa emenda chegue até a destinação e que nós possamos também contribuir com políticas públicas para o desenvolvimento da nossa cidade. Desde já fica aqui, eu careço e peço, né, que os vereadores votem favorável a essa emenda. Muito obrigado. Obrigado, presidente. Vereador Estevão. Só para concluir, senhor presidente, vejam bem, nenhum vereador aqui é contra a emenda para nenhuma associação. Tenho certeza disso. Todos aqui são favoráveis, né, a destinar recursos para associações que estiver regulamentada, tudo certinho. Todos aqui são favoráveis. Não existe nenhum aqui contrário. Porém, vereador, já está, o nome da emenda é emenda impositiva. Isso já foi aprovado. Nós já aprovamos lá atrás, foi criado por essa casa aqui, justamente por nós, vereadores, para dar esse direito ao vereador de colocar. Nada hoje modifica isso.
Independente de uma emenda hoje, eu queria acrescentar, não vai mudar mais nada. Hoje já existe o seu direito de colocar a sua emenda impositiva destinando o recurso para a associação que o senhor quiser, desde que a associação esteja dentro daqueles padrões exigidos, aquela regulamentação. Então não existe isso. Nenhum vereador aqui é contra, deixando bem claro, que nenhum vereador aqui é contrário destinar uma emenda a uma associação. É bom deixar bem claro isso, para que depois não fique, que o vereador tal foi contra, que o vereador... Não, ninguém aqui é contra nada. Muito pelo contrário, nós somos favoráveis que chegue os recursos aonde realmente precisa. Isso aí todos nós somos favoráveis. Porém, apenas o que eu estou querendo deixar bem claro aqui, que não há necessidade dessa emenda para que esse recurso chegue até as associações. Obrigado, senhor presidente. Vereador, vencidos os 10 minutos das discussões, colocaremos em votação. Já foi discutido, já ficou claro os posicionamentos. Seja breve, por gentileza, vereador. Obrigado, presidente. Nobre vereador Estevam, não estou botando as associações contra os vereadores em momento nenhum. Não, o que o senhor falou, né? Vereador, pela fala que eu estou defendendo. Vereador, não. acho que ficou claro os posicionamentos, vereador. Não. Senão a gente vai acabar entrando. Sim. Ficou claro os posicionamentos. O senhor defende que tem que ir, só quero um entendimento. Sim, só quero também trazer para os vereadores, vereador, para os demais vereadores. Ficou claro, nós entendemos. Sim. Só para me completar. Conclui, então, seja breve, por favor. Não, até porque esse recurso, 1,2%, é direito de cada vereador. Com essa emenda ou não, vai ser destinado. Os vereadores vão fazer, nem que seja cumprir tabela aqui, eu vou botar a emenda lá. O vereador mesmo disse que no ano passado não entregou, esse ano não entregou, e nos demais anos que foi aprovado essa emenda positiva não foi entregue. É só uma amarração a mais. Se nós, enquanto Poder Legislativo, temos essa prerrogativa, temos essa de nos resguardarmos, isso aí é para nós. É uma coisa a mais, né? Já passou pelo jurídico, não tem nada mais. Eu peço que os vereadores aí nos ajudem nessa votação aí, para que nossas emendas possam ser entregues direto às associações e que nós venhamos fazer a boa política de entregar uma emenda parlamentar. Eu fico vendo os vereadores... Obrigado, vereador Paulo Neto. Vamos colocar em votação. A proposta de emenda está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam sentados. Emenda negada. Passamos para a próxima proposição de emenda. Próxima emenda 4/2025. Emenda modificativa. Emenda modificativa ao projeto substitutivo. Pega esse microfone. Emenda modificativa ao projeto substitutivo 4/2025. Fica alterado o parágrafo 2º do artigo 37 do projeto de lei 46/2025, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 37. A execução do orçamento da despesa obedecerá, dentro de cada projeto, atividade ou operações especiais, a dotação fixada para cada grupo de natureza de despesa, modalidade de aplicação, com a apropriação dos gastos nos respectivos elementos de que trata a portaria da CTN. Parágrafo 2º. As modificações a que se refere o inciso anterior também poderão ocorrer até o limite de 30% do valor das despesas fixados, os quais deverão ser abertos mediante decreto do chefe do Poder Executivo, conforme artigo 42 e 43 da Lei Federal 4.320, de 64. Sala de Sessões, João Batista Ferreira de Souza, 17 de julho de 2025, Paulo de Oliveira Cruz Neto, vereador Podemos. Conforme a fala inicial ali, houve algumas conversas entre os vereadores e chegou no consenso aqui comum dos 30%, que seria um valor razoável dentro do que foi pedido. E, posteriormente, qualquer outro pedido que fosse necessário será submetido a esse plenário para que ele possa deliberar. Sendo assim, eu creio que existe a preposição do vereador Paulo Neto, existe essa preposição oral também, existe essa conversa prévia feito
entre os vereadores. Sendo assim, a preposição está em discussão. Pela ordem, presidente. Vereador Paulo Neto. É de suma importância, né, nós fazermos, né, essa emenda, pois o Executivo, né, na LDO, no seu artigo 37, no parágrafo 2º, né, solicita, né, que os vereadores votem em 70%. Nós sabemos que o orçamento do município ano passado foi 600 milhões, né, foi arrecadado. Esse ano gira em torno dos 500 milhões. É isso mesmo, cerca de R$500 bilhão. Então, se nós fizéssemos aqui 10%, seria cerca de 50 milhões de reais. Né? Se nós fizermos 20%, né, seria, estou botando aí por R$500 bilhão, seria 100 milhões de reais ser remanejados. Como é os 30%, né, são cerca aí de 150 milhões que serão remanejados de dinheiro público. Como seria bom se fosse remanejado para abrir o Hospital Santa Helena. Eu tenho certeza que pode ser feito um remanejamento para abrir o Hospital Santa Helena, que o povo clama. Mas fica aqui, né, em conversa com os vereadores. Desde já quero agradecer aos vereadores também, que nos ouviu, né. Eu falo sempre que o diálogo é importante, mas que nós venhamos refletir em outros momentos, né, vereador? Teve 5%, 10%, vereador Renildo, né? Teve o vereador Alcione, que está aí. Oi? Teve 10%, 20%. Né? O executivo vai trabalhar folgado, não vai ter justificativa. Por que não? Né? Não vai ter justificativa porque vai trabalhar folgado, com 150 mil de remanejo, 150 milhões de remanejo. Né? Então, que nós venhamos, né, aguardar que o ano de 26 possa ser diferente, né, desse ano, que venha utilizar o recurso de forma mesmo, lembrando que nós temos 12 meses, não vem acontecer como está acontecendo aí na Secretaria, né, de Turismo lá, que pegou o orçamento, estourou o orçamento no verão e no carnaval, a festa de exposição esse ano, provavelmente, né, festa da cidade, o município fez 210 anos, né, a qual veio o governador, veio vice-governador, veio os deputados e tudo aí, né, comemorar, e a qual o povo, né, pelo menos um rodeio, eu até queria deixar, presidente, se teria a possibilidade de deixar aí cerca desse recurso que o município vai entregar, para pelo menos o Poder Legislativo ver se teria como passar para ter um rodeio, esse recurso para financiar o rodeio lá, para as crianças, para os idosos, aquelas pessoas que amam a festa de exposição, amam a festa da cidade. E o cantor, nós conseguimos aí um cantor da comunidade, faz como antigamente, faz lá, bota um pedaço de tal. Vereador, se atende ao tema da discussão, por gentileza. Me perdoa, presidente, por sair dessa... É porque a gente está discutindo aqui o orçamento do município, nós estamos discutindo aqui, né, a autorização do remanejamento. Então fica aqui, né, a emenda dos 30%, né, cerca de 150 milhões. Desde já eu quero pedir, né, aos vereadores aí que nos acompanhem nessa emenda, né. Já estava conversado, né, junto ao executivo também, né, os vereadores da base, que ficaria aproximadamente, é isso mesmo, né, cerca de 35%, mas, né, esse 30% eu creio que vai trabalhar folgado, vai dar para dar assistência ao povo e executar os serviços de forma folgada. Desde já eu agradeço, presidente, agradeço também os vereadores, né, vereador Alcione, o vereador Renildo, que fez, né, junto conosco esse protocolo, tá? Daí a importância, né, de ter base, e vou falar como vereador Zé Lima, nós não somos oposição não. Vereador, vou pedir que conclua, por gentileza, tem outros vereadores para falar também. Nós somos aqui, nós estamos trabalhando com a razão, nós estamos trabalhando, fazendo nosso trabalho, tá bem? Desde já eu agradeço, presidente, a paciência,
e que Deus possa estar abençoando aí os trabalhos. Muito obrigado, presidente. Vereador Estevão. Presidente, uma palavra. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores, público presente. Bom dia. Bom dia. Está funcionando. Fala mais próximo, por gentileza, vereador. Bom dia. Isso. Eu quero deixar bem claro aqui que nós vamos votar esses 30%. Esses 30% é uma reunião que nós tivemos entre todos os vereadores e foi combinado nós votar os 30%. Entendeu, Paulo Neto? Vereador Estevão. Senhor presidente, veja bem, tá vendo, aqui não é uma questão de, que o puta fulano ou ciclano, não existe isso. Aqui não pode existir de um vereador, eu sou contra o vereador Delta, não, nada disso. Nós temos que ser a favor daquilo que é o melhor para o município. Essa é a nossa função, nosso trabalho, independente de base, de oposição, independente de qualquer tipo de coisa. Em relação a esse pedido, o Executivo pediu um remanejamento de 70% no orçamento, né? Eu tinha sugerido, anteriormente, até numa reunião com o presidente e alguns vereadores, eu falei, eu acho que, que o pedido é muito, eu acho que nós devemos dar a metade, autorizar a metade, 35%. Foi isso que foi combinado, que nós combinamos, entre a maioria dos vereadores, quase todos os vereadores, ficou decidido nessa base. Como ouvindo também a opinião do vereador Renildo, do vereador Alcione, do vereador Paulo Neto, chegamos a um consenso que dá os 30%, não é isso, Renildo? Até para que houvesse unanimidade aqui nessa votação. Então não tem isso, com certeza 30% já houve aqui nessa casa, remanejamento de dá 40%, 5%, 20%, em várias gestões diferentes, né? Então nós chegamos ao consenso que os 30%, de acordo com todos os vereadores, deixando bem claro aqui, de dar os 30%, que nós achamos um percentual suficiente para que o Executivo possa, não ficar amarrado em termos do seu trabalho. E se caso for preciso, for necessário, que envie aqui para essa casa, o que ele realmente precisa, eu tenho certeza que essa casa não se furtará ao dever, de dar, aumentar ou diminuir alguma coisa, se esse for o caso. Então, essa é a situação, senhor presidente. É bom deixar bem claro que essa emenda é de acordo, em comum acordo, e aprovada por todos os vereadores. Obrigado, vereador Estevão. Só complementando, vereador, salvo engano, já houveram outras ocasiões aqui que essa suplementação já chegou na casa dos 50%, e isso não é, por via de regra, sinal que permitirá fazer uma gestão boa ou ruim. Até porque, se nós formos olhar os históricos anteriores aí, os históricos passados, onde já tivemos suplementação de 50%, e por vezes com algumas pedaladas até mais, e não foi parâmetro para que a gestão fosse boa ou ruim. Eu acho que o que definirá se uma gestão vai ser boa ou ruim é a boa utilização dos recursos e a forma que esses recursos são empregados, independente do percentual de suplementação. E uma outra informação importante também é que quando a gente fala de receita, a gente trabalha com estimativas, a gente fala muito que o município vai trabalhar com uns 500 milhões, 600 milhões, mas são estimativas de receita, e essas estimativas elas podem oscilarem tanto para cima como para baixo, que é o que vem acontecendo recorrentemente aí, As receitas estão de forma negativa, surpreendendo, porque estão sendo reduzidas de formas drásticas. Daí a importância de gerenciarmos bem o muito ou o pouco recurso que tivermos. Quantidade de recurso, quantidade de receita, ela nem sempre está aliada a uma boa gestão. Às vezes uma gestão com pouco, a gente pode usar, inclusive, como exemplo, a família da gente, Por vezes a gente vê uma pessoa aí, uma família que tem um rendimento muito menor e tem uma qualidade de vida muito maior, porque sabe empregar de forma correta o que entra, e gerencia principalmente o que sai. E por vezes a gente tem famílias que, somando, tem uma receita muito alta, porém não controla o que ganha e o que gasta.
aí sim a gente consegue ter um parâmetro do que é uma boa e uma má gestão. Sendo assim, feitas as devidas discussões, a proposta de emenda está em votação. Os vereadores que aprovam a emenda permaneçam sentados. Emenda aprovada. Vereador Paulo Neto. Quero agradecer aí os nobres vereadores, né, por estar aí, né, votando na emenda, e vai ser de suma importância. Nós estaremos, né, também votando, né, eu acredito também por unanimidade, a LDO. Obrigado, vereador Paulo Neto. Sendo assim, votadas todas as emendas, né? Lembrando que a primeira emenda negada, segunda emenda aprovada, terceira emenda negada, quarta emenda aprovada. O projeto de lei da LDO com as devidas emendas está em discussão. Pela ordem, presidente. Vereador Paulo Neto. Eu me atentei, né, aos anexos. Quando o nobre vereador, presidente da Câmara, né, falou sobre possível arrecadação, quando eu falo de 600 milhões do ano passado, foi arrecadado. E está aqui, nessa legislação, né, está previsto, né, 500 milhões para o ano 2026. Uma das coisas, né, do anexo, a qual que me chamou muita atenção e a qual, né, nós já fizemos emendas, a qual nós já buscamos que o município, né, possa estar adquirindo, né, comprando os equipamentos. Está aqui, né, na folha 25, o demonstrativo de metas e prioridades da administração pública para o ano 2026. Está aqui, ação 2.393, Secretaria, né, de Agricultura, locação de veículos, máquinas e implementos para atender a Secretaria de Agricultura. Como eu queria que tivesse aqui para comprar esses equipamentos. Mas nós já estamos vendo que vai ser mais do mesmo, né? Até porque o orçamento, né, ao meu ver, ao nosso ver, que foi cancelado o 330, com a mesma empresa, que dava em torno de R$26 por hora a menos, cancelaram, que estava em vigor esse contrato, renovou um novo contrato, aumentando cada hora de máquina R$26 a mais, aumentando esse contrato cerca de 3.600.000. Nós iremos, né, enquanto vereador, buscar ver quantas máquinas estão sendo disponibilizadas, né? Nós bem sabemos que, fiz aqui um cálculo da escavadeira, cerca de R$1 milhão vai custar o aluguel da escavadeira por ano, de trabalhar as 8 horas diárias. E se o município adquirir a Caterpillar, a melhor máquina, é como fosse no celular, como fosse, né, o iPhone, R$1,5 milhão, R$100.000 a mais. Mas se quiser comprar da que está sendo alugada, é cerca de R$800 mil. Nós estamos pagando R$200 mil a mais por aluguel. E ano que vem vai precisar de alugar máquina de novo. 2027 vai precisar alugar máquina de novo. E o município não vai aguentar. Eu vejo os municípios pequenos, Rio Novo, Vargem Alta, a qual eu sou servidor vereador, efetivo lá. Vamos discutir a LDO, por gentileza. Sim, eu estou discutindo, o senhor está discutindo o contrato, vereador. Não, eu estou discutindo aqui não é o aluguel de máquinas. As preposições da emenda já foram sugeridas, já foram votadas. Nós estamos discutindo a LDO como um todo. Se a gente for discutir item por item, aí a gente vai, infelizmente, a gente não vai encerrar essa votação. O momento da discussão já foi, né, das emendas, agora estamos discutindo a LDO como um todo. O senhor vai propor um tempo, 10 minutos? Não, na verdade nós temos 10 minutos no total dividido para todos os vereadores. Ah, sim. Deixa eu vou concluir aqui. Por gentileza. Então, fica aí, né? Os maquinários serão alugados, Secretaria de Agricultura. Tomara que alugue, então, né? Plantadeira,
em siladeira, porque o município não tem nenhum para remédio. Siladeira e plantadeira, a associação de Palmital tem os equipamentos e o município não tem. Mas já está aí que vão alugar, né? Está aqui também Secretaria de Limpeza Pública, de Serviço Público, locação de veículos, de máquinas e implementos para atender, né? Vão continuar alugando as máquinas. E o que me causa, aqui está no ação 2100, 2101. E a outra, que diz aqui, né? Secretaria de Agricultura. Está aqui, 2.7. Né? Distribuição de fertilizantes geral e calcário. Distribuição de ração para gado, né? Bovinocultura, leiteira e de corte. Agora até os animais de corte vão comer ração em 2026, tá? O gado de corte vai comer ração. Será que vai tirar da cesta básica, vai fazer a suplementação? Porque a cesta básica, ou vai sobrar dinheiro da cesta básica para, né? Então fica aqui, né, a nossa preocupação, que o gado de corte vai comer ração e nós estamos aí já 7 meses sem, né, uma cesta básica, sem, né, aquelas famílias ter a segurança da alimentação. Tem outras situações, está aqui também. Vereador, a Secretaria do Transporte Escolar. Vereador. Vou pedir que conclua, por gentileza. Vou concluir. Seja generoso e permita que seus colegas vereadores também falem um pouquinho, por favor. Tá bem, presidente. Só essa última aqui. Aqui também já está também, né? Ação 2041. Né? Locação de veículo para o transporte escolar. Então continuará alugando máquinas, caminhões, ônibus, né? Que daria para comprar, renovar a frota do município de Itapemirim, e se modificasse aqui, ó, se quisesse mesmo transformação do município, nós vamos comprar esses equipamentos. Aí sim, né, estaria batendo palma aqui hoje para o executivo. Mas eu sou minoria, né? Eu sou Paulo Neto, vereador que represento, né, defendo vereador, o povo obrigado. pequeno. Obrigado, presidente. Acho que tem momento para tudo, tem momento para a gente discutir, Tá tem momento para a gente debater. Não é um momento para a gente fazer palanque político, tá? Eu sempre respeito o posicionamento dos vereadores aqui, mas infelizmente a gente tem que ter, né, respeito aos demais colegas também. O projeto de lei está em votação, os vereadores que aprovam o projeto já com as emendas permaneçam sentados. O projeto de lei é aprovado. O projeto de lei foi aprovado e segue para autógrafo de lei e tramitação legislativa regimental. Encerrando assim a ordem do dia, não havendo mais nada a ser tratado, declaro em nome de Deus encerrada a presente sessão.